Adianta mandar pra mim. Já estamos ao vivo. Ao vivo, gente! Avisa a Beta. Estávamos tentando fazer uma live na Beta com a Roberta Simon. E nada. Ela não conseguia me adicionar. Então, agora vamos tentar aqui no meu canal. Bem-vindo, gente querida. Estamos aqui para falar vida e envolvimento. E é assim mesmo, né? Por quê? Porque na vida a gente enfrenta um monte de dificuldades. Assim é. Bem-vindos todos. A Berta estava falando um monte de coisa boa. Era para eu ser a convidada dela, mas eu vou convidar ela para vir para cá, porque lá no canal dela não estava conseguindo entrar. Então, bem-vindos. Como estão vocês? Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Tá fazendo barulho de telefoninho. Biriririm, biriririm, chamando a Beta, Beta Simon. Conseguimos. Deixa eu Consegui. estar aqui. Eu, te, eu não te vejo, mas acho que tu me vê. Eu te vejo, Cris. Que loucura! Tu me vê? Tá bom. Então tá, porque eu não te vejo. Sério? Sério. Ai, ai. Bug? Pra mim, a tua... Pra mim, a tua conexão tá pixelada. Tá. Então, eu acho que pode ser que meu sinal não esteja muito bom, porque estava cortando muito quando tu estava falando, Beta. Ah, Mas eu fico muito feliz e eu vou te pedir que faça toda a introdução que tu já fez, ou pelo menos um pouquinho dela, né? É, gente, estamos passando por uma situação tão forte, né? Tão forte. E eu achei muito legal que a Beta. Ai, que bom que vocês veem nós duas. Tá, eu não vejo, mas a gente pode se ouvir. Então, se vocês estão nos vendo as duas, eu já fico feliz. Às vezes a gente está tão perto de quem a gente gosta e não enxerga, né? Né? é. Então a gente tem que enxergar com o coração. Sejam todos bem-vindos. É... Ai, que bom, Natácia! Que bom, que bom. Então, estamos juntas, já me deu um calor, o frio já foi embora, só de estar junto aqui, a gente já tem tanta coisa para compartilhar com vocês, né? Beta, me conta um pouquinho como é que veio essa ideia, como é que veio essa inspiração e bora, manda brasa aí. É um movimento que se chama Conexão com a Vida, para nós entendermos mais sobre o que é vida. Para ti, Cris, como é que te toca a vida? O que é vida para ti, sabe? Para a gente conseguir sentir, ser tocado pela vida. Quando né, a gente, no curso de constelações familiares, teve aquela frase do Alexandre Magno, a vida é eterna, né? Aquilo foi tão tocante para mim, mas ao mesmo tempo nós temos essas questões de a vida é movimento. De que forma ela é movimento? Temos a nossa própria vida, toma conta da tua vida. O que é essa a minha vida, sendo que a vida é algo maior, né? Queria entender um pouco mais esse sentido de a vida é movimento, de a vida é o todo, é minha, para a gente refletir juntos aqui nesse momento, né? E a gente fazer no final, assim, não precisamos nos estender muito, é uma reflexão só para a gente se conectar e se revitalizar juntos, nos fortalecermos juntos com essa energia, essa força da vida, para a gente tomar um pouco de vida, sabe? Nesse momento que a gente tanto precisa. Obrigada pela presença, Cris. Muito obrigada por aceitar esse convite.
por abrir esse espaço. Tá certo, tu tá no lugar certo, né? Tá em cima. Obrigada, eu que te agradeço, Beta, porque a gente precisa ser instigado, né? Eu, eu tenho, eu gosto de estudar, gosto de aprender, né? E alguns anos atrás eu conheci o desenho humano, e o desenho humano é algo que foi canalizado, um cara estudou muito, 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 forma de compreender as diferentes formas de ser do ser humano, né? Ah, e traz muito uma perspectiva de propósito, né? Então, no desenho humano, depois vocês vão ali no Google, escrevam desenho humano, né? A primeira vez que eu vi esse termo, eu disse, uau, né? Que é isso? Então, nem sabia que existia um corpo de conhecimento que tinha esse nome, desenho humano. E nesse desenho humano eu sou uma projetora, né? E o que que é uma projetora? É uma pessoa que tem a capacidade de enxergar a essência das pessoas e saber como direcionar ela para a vida. Olha só que interessante, Beta. É, é uma capacidade, é como um dom, um talento que eu nasci com isso, né? E que eu vou aperfeiçoando na minha vida. E olha como a gente vai falando de vida. E que eu vou aperfeiçoando na minha vida na medida que eu aprendo coisas, na medida em que eu vivo, que eu tenho experiências, né? Porque o que que é vida, né? Então, nesse meu jeito de ser, nessa estrutura que eu recebi, porque cada ser humano estrutura a sua própria estrutura, né? Nós somos estruturados dentro da barriga da nossa mãe, a gente nasce com propósito, então a vida tem propósito. Sim, a vida tem propósito e cada um tem o seu. E, e nesse propósito nós estruturamos um corpo capacitado, né? Que as pessoas que trabalham com terapias corporais chamam de mielinizar o corpo, né? Eu não sei como apagar aqui os, os comentários, tá? Sim. Tenho muita coisa para aprender aqui ainda nesse Instagram. Às vezes eu consigo, às vezes ele não me Mas deixa. deixa os comentários, né? Posso? Tá, Pode, então né? tá. Então tá. E é que às vezes te tapa, né? Aí, na posição que tu tá, ele te tapa. Eu não tô te vendo, mas eu sei. A mielinização, né? A gente estava falando. Então, nós mielinizamos uma estrutura para viver a vida. Olha só que bonito. Uhum. Cada ser humano mieliniza uma estrutura corporal para poder cumprir a sua tarefa, o seu propósito na vida. Então, algumas pessoas pensam que a vida é por acaso, que nasceram sem pedir, né? Que estão aqui na vida à toa e, Uhum. e seguem a vida muito mais empurrados pela onda do que guiando o próprio barco, né? Então, é, nessa estrutura, né? Por que que eu estou falando disso? Porque na minha estrutura eu tenho uma estratégia que eu fui mielinizada, que é esperar os convites para agir. Então, eu preciso dos convites, porque quando eu faço os convites, parece que não funciona, né? Então, olha como que as coisas são. E é tão louco, porque eu só aprendi isso depois de viver muito isso. E que me confirmou que, sim, nós precisamos receber convites, né? E, e a vida é um convite. Olha que interessante. A vida é um convite diário. Ela é gigante. Por que que ela é movimento? Porque todos os dias coisas novas acontecem.
pelo menos na minha vida, né? Eu sou, na minha vida é assim, né? E é assim, há muitos anos, né? Eu tenho 63. É dureza dizer isso, mas é a verdade. Eu tenho 63. Mas toda a minha vida eu não vivi tédio. Nunca. Não existe tédio. Não existe mesmice. Não existe coisa igual. Existe um movimento permanente que vai me trazendo situações, pessoas, acontecimentos e que eu preciso dar conta disso, né? Experimentar. A vida, ela é um movimento permanente, mas por que que ela é esse movimento permanente? Porque existe uma relação profunda entre tudo aquilo que nós sentimos e pensamos com esse grande campo de energia que é a vida, né? A vida, ela é como uma grande massa de energia carregada, né, cheia de partículas que são o tempo inteiro carregadas com aquilo que a gente pensa, imagina, sonha, deseja, anseia, e, e tudo isso está em movimento. E vejam, não é só o que eu sinto, o que eu penso, o que eu vejo, o que eu sonho, que movimenta esse grande campo de criação, porque a vida é um campo de criação permanente, tá? E isso é muito importante, porque ela é um grande campo de criação permanente movido por todos os sentimentos, pensamentos, sensações, sonhos de todos aqueles que estão aqui. Ela é uma criação coletiva. A vida é uma criação coletiva, permanentemente em movimento, porque nós estamos todos, esses 7 e pouco, quase 8 bilhões de seres conscientes ou inconscientes, estamos criando o que é a vida. Ela é em interação. E por isso que eu digo para as pessoas, olha, vai ganhar na Mega Sena, vai ganhar na Mega Sena, mas tem que ter uma clareza, né? O teu foco tem que ser tão grande nisso e tu tem que estar tão elevado na tua frequência, porque assim como tu quer ganhar na Mega Sena, tem milhões querendo. É o teu desejo versus o desejo do outro. Então, a vida, ela é movimento e ela é um plasmar. O que é plasmar? Plasmar é criar, é realizar, né? Então, toda vez que a gente quer fazer algo, toda vez que a gente deseja algo, toda vez que a gente pensa em algo, isto se move, impacta esse tecido moldável de energia no qual nós estamos mergulhados. E é possível que a gente consiga criar isso ou não. A grande força está na criação de algo, quanto mais pessoas comungam, estão em comunhão, estão unidas em torno de um mesmo objetivo, aquilo tem muito mais força, tá? Uhum. Os grandes caminhos iniciáticos ensinaram isso para as pessoas. Então, a vida, ela não é exatamente aquilo que eu estou experimentando no meu corpo, mas também é. Porque a vida está em mim, a vida está em ti, a vida está em todos nós, a vida está nas árvores, nos animais, em tudo que existe, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu terminei a minha formação em Reiki, e eu passei mais de 10 anos da minha vida
recebendo reiki semanalmente, e fiz todos os níveis, e fiz selamento, e fiz, bom, eu era, né, eu mergulhei profundamente nessa energia, e eu cheguei em Garopaba, onde eu tenho uma casa de praia, junto com a minha família, e o mar ficou muito agitado. Nós tivemos tempestades muito fortes, e o mar estava muito alto e muito agitado, e eu escutei, porque né? Eu às vezes escuto, né? E eu escutei, acalma o mar. E eu, oh, que arrogante! Como assim, né? Acalma o mar. E eu, uau, como seria isso? Como seria isso, né? Eu tenho ferramentas, eu ganhei ferramentas para isso, né? Eu trabalhei ferramentas, eu trabalho há muito tempo com isso, né? Então, o que que eu senti? Como foi? Era a vida me dizendo, né? Era Deus me dizendo, era o meu guia me dizendo, né? Mas era uma coisa boa, não era uma coisa ruim. E eu pensei, como Deus acalmou, como Jesus acalmou as águas? Porque eu fiquei pensando nisso. Como que ele fez? É, eu já estudava um curso em milagres naquela época. E aí eu pensei, bom, eu sou a vida e o mar é a vida. E no grande tecido da vida, nós não estamos separados. Uhum. Eu e o mar somos um. Eu Uhum. e Deus somos um. Então, o que eu fiz, vocês vão dizer que eu sou louca, mas eu estou aqui contando uma experiência minha. Porque a vida também são as nossas experiências. Ela é a soma e a multiplicação de tudo aquilo que a gente vive a cada instante na nossa vida. Uhum. E é como se nós estivéssemos num intercâmbio permanente, nós e a vida. Só que a maior parte das vezes a gente faz isso inconscientemente. E, eu, e, e naquele momento eu fui convidada a fazer isso de forma consciente, né? Te dar conta de que isto que está acontecendo, tu pode acalmar. E aí o que eu fiz? Eu usei algo, porque eu já conhecia a constelação também, eu me tornei o mar. Eu fiz o que a gente faz no movimento das constelações. Eu, sentada na areia, eu me tornei o mar. Eu me coloquei no lugar do mar. E o mar estava, ao contrário do que o mar aqui geralmente é, limpo, transparente, ele estava marrom, como ele costuma ser aí nas praias do Rio Grande do Sul, né? Sim. Então, eu me tornei aquele mar escuro, revolto, e o que foi que eu vi? Eram os pensamentos, os maus pensamentos dos seres humanos que estavam ali naquele mar. Era muita preocupação, muito sofrimento, muita raiva, muito medo, tudo junto. E era como se o mar tivesse querendo botar para fora tudo aquilo. E eu senti aquilo e eu pensei, bom, eu sou só uma, mas eu posso ser uma unida, né? E aí eu fiz o quê? Eu comecei a acalmar o que estava dentro de mim. Foi isso que eu fiz. Foi uma experiência muito linda e pode ter sido fantasia da minha cabeça, vocês podem achar que foi fantasia da minha cabeça, quem não quiser acreditar não acredita, né? Mas o mar se acalmou. E isso, para mim, foi um ensinamento muito grande. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu conversei com a minha mestre e eu disse para ela, disse, o que aconteceu? Eu disse, aconteceu uma coisa muito louca. Aí contei toda a história para ela e ela disse, eu recebi a mesma informação. Eu estava no mar, estava agitado e eu recebi a mesma informação. E aí eu soube, né,
que não só eu, não só ela, outras pessoas tinham recebido o mesmo pedido: acalma o mar. E a gente sabe que quando dois ou mais estão unidos no mesmo propósito, tem uma grande cura que vem, né? Esse grande amor que nos permite transformar tudo, né? Que vem de Jesus, mas que é muito mais do que isso, né? É o ensinamento do Cristo que tem dentro de cada um de nós e que nós formamos parte de um só corpo. Eu sei que essa live vai aparecer, se tu quiser não gravar, tu não grava, Uhum. Beta. Mas eu tô falando o que eu tô sentindo que eu tenho que falar. Uhum. E vocês sabem que eu falo outras coisas também de outro jeito, mas é o que está me vindo falar hoje. Então, porque isso é vida, Isso é tá? vida, é a pluralidade, né? Somos plurais, né? Isto. Não é E, uma e é uma experiência. religião, não é um ponto de vista, nós somos todos, né? Pontos de vista, exatamente. Essa conexão de pluralidades mesmo, né? Isso, cada um pode tirar a conclusão que quiser. Se quiser concluir que eu sou doida fanática, ok, mas eu não sou. Somos plurais e temos experiências transformadoras na nossa vida. Eu tenho algumas experiências transformadoras na vida, porque a vida, eu estava dizendo para vocês, ela é um tecido, ela e que nós vivemos, nós nos conectamos com a vida através de diferentes consciências. Porque Uhum. nós participamos de diferentes consciências. Nós temos Uhum. uma consciência individual, eu tenho uma consciência individual, tu tens uma consciência individual, cada um de nós que está aqui tem uma consciência individual, mas nós participamos de consciências coletivas. Sim. Cada ser humano participa de muitas consciências coletivas. E cada uma dessas consciências coletivas que nós participamos tem princípios, tem valores, tem crenças e tem uma forma de se colocar no mundo e de interagir entre si, com todas as consciências individuais e com outras consciências coletivas. Então, vocês vejam que a vida é movimento porque ela é um constante intercâmbio de todas essas consciências, das consciências individuais, com as consciências coletivas que nós fazemos parte, tá? E não só isso, porque além dessas consciências coletivas, isso foi um ensinamento do Bert Hellinger, né? Além dessas consciências coletivas, é, tudo isso faz parte de uma grande consciência espiritual. Por que espiritual, Cris? Porque ela realmente, ela é, ela não está só na matéria, ela não é só matéria. Tudo que é espiritual, a gente pode chamar daquilo que existe, que tem força, que é real, mas que nós, com os nossos sentidos humanos, não conseguimos acessar, né? A gente Uhum. precisa de outros sentidos para poder acessar. Então, é, a vida, ela engloba tudo isso, todas essas diferentes consciências. E existem momentos em que nós conseguimos transitar entre as consciências individuais, as consciências coletivas e essa consciência espiritual, né? E conseguimos interagir, mas tudo isso está dentro da vida, tá? E, e tem uma coisa importante, porque tem uma história que eu quero contar. Tem alguma pergunta, Beta? Tô adorando, Cris. Tá ótimo. Então, aí eu quero contar uma história que eu escutei, que eu achei muito legal, é, que é a história de uma família indiana. Vocês sabem que os indianos, eles têm um sistema de crenças que ainda é bastante tradicional e que eles mantêm o sistema de crenças deles, eles não, aparentemente não foram
muito afetados por toda essa globalização, né? E eles mantêm esses sistemas de crenças. Então, vocês sabem que eles têm castas, né? E eles respeitam profundamente a tradição de casarem dentro da própria casta, né? Dentro da própria consciência coletiva, daqueles que pertencem ao mesmo grupo. E houve uma família que mandou o seu filho estudar na Inglaterra, como eles fazem isso frequentemente, né? E lá ele não foi na Inglaterra, foi para os Estados Unidos. Eles também fazem isso frequentemente. E ele foi estudar lá e conheceu uma americana, se apaixonou por essa americana, voltou para casa e disse: Eu sinto muito meu pai, mas eu não vou casar com quem vocês determinarem. Eu vou casar com a mulher que eu amo, porque a vida também tem a ver com amor. É sobre amar, né? Que foi o que eu experimentei naquele dia com o mar, mas eu vou voltar para isso, tá? Eu não terminei. E aí, eu não terminei. Então, ele disse isso para o pai. Vocês imaginam como é que o pai dele reagiu? Muito mal, gente. Ele disse: nunca mais eu vou falar com meu filho. Olha, só de falar isso, gente, me dói. Me dói. Imaginem vocês. Porque um pai dizer eu nunca mais vou falar com meu filho é muito forte, é muito pesado para todos. Não é só para o pai, para a dor dele, é o filho com a dor dele, a mãe, são os irmãos, a família inteira, porque esse filho ele fica banido. Esse pai baniu o filho, tá? E quis banir o filho do coração dele. Então, isso durou muito tempo, né? E esse rapaz, ele disse: Eu sinto muito, eu te amo, eu te respeito, mas é sobre a minha vida, tá? Isso é sobre a minha vida. E a minha vida só eu posso viver. Só eu posso decidir se eu vou ser feliz ou não. Porque, acima de tudo, a vida, ela está relacionada com o que é espiritual, tá? A gente vive a vida aqui muito focado no que é material. É crescer, casar, amealhar coisas, comprar, acumular dinheiro e ser cada vez mais rico e próspero, porque a gente morre de medo. Quanto mais medo a gente tem, mais a gente precisa ter, tá? Porque a gente tem medo de morrer de fome, a gente tem medo de não ter amparo, e depois eu vou falar um pouco disso. Então, tudo que diz respeito à vida de verdade tem a ver com evolução espiritual, tá? E os caminhos espirituais são o que tem de mais elevado na vida. E quando um pai bane o filho do coração, o que esse pai está fazendo? Está tirando a própria vida. Não é tanto a vida do filho que vai carregar essa culpa, mas o pai que tira a força da vida do filho, ele está tirando a própria vida. O pai que bane o filho do coração. E esse pai começou a definhar ao longo do tempo. Óbvio, né, gente? Por quê? Porque ele bloqueou o amor. E eu disse ainda há pouco que o que tem de mais importante é o quanto a gente pode amar na vida. O amor que a gente vive, o amor que a gente dá, a possibilidade de recebermos amor, isso tudo é o que tem de mais sagrado na vida. É o que tem de mais espiritual. É o verdadeiro caminho de transformação na vida. É a possibilidade de amar. E quando esse pai tira o filho do coração, o que ele faz? Ele
verdadeiramente ele está num caminho espiritual, porque ele vai ter que vencer isso, mas ele bloqueia a própria vida. E o rapaz, com toda a culpa, com todo o mal-estar, ele vai para os Estados Unidos, casa com essa moça e tem um filho. E esse filho começa a crescer. E todo o mundo em volta desse homem começa a dizer para ele: olha, é melhor tu ir para lá antes que alguma coisa ruim aconteça e tal. E tem toda uma movimentação de família, porque esse homem está definhando e está todo mundo vendo que ele vai morrer sem se reconciliar com o filho. E por um milagre, esse homem aceita ir. Eles conseguem convencer ele a ir para os Estados Unidos para ver o neto. Olha só. Então, ele está morrendo e eles conseguem convencer ele. Então, tu não precisa falar com o teu filho, mas o teu neto não tem culpa do que se passou entre vocês. E esse homem aceita ir e vai para os Estados Unidos dizendo: eu irei, mas eu não vou trocar palavra com o meu filho. Então, o que acontece? Ele chega nos Estados Unidos e está lá um neto que é a cara dele. Óbvio, Óbvio. né? A vida ela é tão sábia que ela faz com que os rejeitados nasçam com a cara daqueles que rejeitaram eles. A gente vê essa história todos os dias, né? Ah, e o pai disse que não era filho, mas é a cara do pai, né? Ah, enfim, né? A gente vê isso todo dia nas constelações. E ele chegou lá e o neto era a cara dele. E tinha já 6 anos. E o neto convida ele para ir conhecer a fazenda e ele aceita, né? Mas ele não fala com o filho. E aí o neto leva ele num galpão e tá mostrando tudo. E quando chega no galpão, o vô vê que tem várias flechas no centro de um alvo na parede, né? Tem vários alvos e tem uma flecha no centro de cada um. E o avô fica, nossa, quem fez isso? Né? Foi você que fez isso? E o neto disse, sim, fui eu. Você acertou todas as flechas? E aí o guri, a coisa mais querida, ele disse, sim, eu atirei as flechas com a minha intenção. E depois eu pintei o alvo em volta. Maravilhoso, não é? Que nem eu e tu, Berta, tentando acertar a live. A gente lançou a intenção, não deu certo lá no teu canal, mas De um aqui deu jeito, certo. mas deu Pintamos o certo de alvo em outro. volta. Ah, E o, gratidão. e o menino tinha atirado de 12 metros, tá? Então, qual é a questão? A vida não é sobre acertar o alvo, a vida é sobre atirar as flechas. Uau! 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 Que lindo! É lindo. Uau! Então, a vida é sobre atirar as flechas. A vida é sobre sintonizar na nossa intenção e jogar as flechas. É, quando, quando eu recebi aquela mensagem, acalma o mar, eu não sabia, é uma coisa louca, vai acalmar o mar? Quem sou eu? Eu sou tudo aquilo que a gente pensa, né? Eu sou só uma simples ser humaninha aqui, ó. Eu sou uma pequena luzinha aqui. Né? Eu quando vejo, assim, às vezes, gente, quando eu vejo que tem um espírito presente, ele é como uma luzinha, gente, uma luzinha bem pequenininha que faz assim, tchum, uma Hum, luzinha. É isso que nós somos, luzinhas, né? Lembra quando quem assistiu Peter Pan, aquele sim. filme? A Sininho era uma luzinha. É assim que nós somos, assim que eu vejo, né? Então, eu não sabia se eu ia acertar o alvo.
A gente não sabe se vai acertar o alvo, Sim, mas a gente joga a flecha. Então a vida é sobre sim. jogar as flechas. E quais são as flechas que vocês têm jogado? Quais são as flechas que nós temos jogado? Nós estamos vivendo uma situação muito dura, né? Para todo mundo, e eu já perdi tudo várias vezes na minha vida, né? É, casas, casas, eu já perdi umas 4 casas. Como assim, Cris? É, eu já tive que sair de casa, umas 4 vezes, tá? E isso eu me lembrei na semana passada, quando eu tive que sair de casa para vir para Garopaba, porque a gente já estava sem gás e sem água potável, né? Tava ficando muito difícil, com ameaça de mais chuva. Enfim, eu já tinha saído da minha casa, estava na casa da minha filha. E aí já na casa dela estava faltando água potável e eu tinha conseguido comprar água mineral com gás. Eu disse, bom, vamos tomar banho de água mineral com gás. É, né? E aí a gente resolveu vir para Santa Catarina, né? Vamos nos cuidar que eu tenho uma casa aqui, não tem por que ficar a gente sofrendo. Então, eu quando eu vivi isso, eu percebi que eu tinha de novo entrado num trauma de perda, tá? De casa, né? A primeira vez que eu perdi a casa era assim. Vou contar rapidinho, porque senão só contando história aqui, né? Bom, é, eu quando me casei a primeira vez, 1 mês e meio antes do casamento, meu primeiro marido ficou desempregado, foi demitido. E a gente estava com o casamento todo organizado, né? E casamos com ele desempregado. E era 1 mês e meio, 2, eu acho. Não, não era mais do que isso, né? Ele perdeu o emprego. E aí, o que que nós vamos fazer? Meu avô estava morando na nossa casa, na casa dos meus pais, porque ele estava doente, ele tinha câncer, estava com um câncer terminal e a casa dele estava fechada, vazia. Vô, posso morar lá na tua casa? Eu vou casar, o Paulo está desempregado? Pode ir, pode ir. Fomos morar na casa do meu avô, arrumamos a casa, pintamos a casa, enfim, deu tempo de fazer tudo isso e casamos. 2 meses depois do casamento, meu avô morreu. E essa casa era para ser do meu tio, do irmão do meu pai, que naquela ocasião morava muito mal. Estava morando num lugar muito ruim. Mas não falava com o pai dele. Olha só como as coisas são, gente, tá? Eu contei a história do homem que tirou o seu filho do coração porque ele casou com uma mulher que ele não queria. E de fato, isso aconteceu com meu avô. Porque meu avô casou com uma mulher que o meu avô não queria. Teu tio casou com uma mulher. Desculpa, o meu tio casou com uma mulher que meu avô não queria, Olha tá? só. Aham. Então, ele tirou o meu tio do coração, meu avô. E ele era um homem fantástico, mas eles não conseguiram mais se aproximar. Então, quando o meu avô morreu e durante toda a doença, meu tio não chegou perto. E E eu acho que é importante isso, talvez isso que veio sem eu pensar, né? Talvez fique para a vida de vocês, né? Para que a gente possa lembrar das pessoas que a gente tira do coração. E quando meu avô morreu, ele não tinha feito as pazes com meu tio. É óbvio que a história do indiano, aquele homem, graças ao neto, ele fez as pazes com o filho dele, tá? Mas o meu avô não fez isso. Ele morreu de câncer de pulmão, que tem a ver com medo, né? Muito medo e tristeza. Tristeza. Tristeza profunda, tá? Então vamos lembrar disso, que essa história sirva para vocês, né? É, então, meu avô morreu e o meu pai teve que ir atrás do meu tio para avisar que o pai deles tinha morrido. Então meu pai foi, encontrou meu tio e avisou.
E essa casa, ela tinha sido registrada no nome da minha avó e do meu tio, quando eles compraram, porque eles não consideravam meu tio uma pessoa muito capaz, tá? Então tinha isso também. Mas era um homem muito bom, meu tio, muito bom. Mas ele era um homem diferente. Ele não vivia em busca das coisas desse mundo, de dinheiro, de bens materiais, de nada disso. Então ele não atendeu uma expectativa familiar, tá? E às vezes os pais fazem isso com os filhos, quando os filhos não atendem a sua expectativa. A minha avó, que já tinha morrido, ela fazia a ponte. Ela ia, ela visitava, ela procurava, né? Mas ela já tinha morrido. Então meu pai vai, fala com meu tio e avisa. E diz para ele: a casa é de vocês. E meu tio sabia disso. Então o que aconteceu? Aconteceu um problema lá na vila que ele morava e eles iam perder a casa. E aí, um domingo, eu e meu ex-marido, nós tínhamos ido visitar minha sogra. Quando nós voltamos para casa, o meu tio tinha entrado na casa e tinha colocado todos os pertences dele lá dentro. E aí, eu, a gente ficou muito chocado, mas eles não tinham ficado na casa, só tinham colocado as coisas dele lá. E aí, eu entendi, a casa é dele, eu tenho que sair daqui. Eu tô fora do meu lugar. Esse não é o meu lugar. E nós fomos em busca daí de um outro lugar para morar. Então foi a primeira vez que eu perdi a moradia, tá? Tem outros, mas não vou entrar no mérito, porque o que a gente tem aqui que falar hoje é chocante perder a casa. É difícil perder os bens. É difícil enfrentar essas durezas da vida, tá? Mas de algum jeito isso tudo é construído por nós. E a gente precisa entender que cada desafio ele vai representar a possibilidade da gente atingir o alvo. Como? Como que aquele menino atingiu o alvo? Por que que é importante eu atirar as flechas? Tá? Não importa onde elas vão chegar, mas onde elas chegarem vai ser o lugar certo. Que tu vai Porque construir ao redor. e a gente, exatamente porque a gente vai construir ao redor, tá? E é isso, então a vida é sobre lançar a intenção E e, a gente constrói ao redor. e a gente constrói ao redor. Pinta, né? A gente pode pintar, construir, desenhar, como tu começou falando do desenho humano, a gente vai desenhando essa vida, essa. Que lindo, Cris. É Ah, isso, tá? Então eu acho que é muito importante que as pessoas lembrem disso, mesmo que elas tenham perdido. Eu já perdi 4 casas, quatro, tá? Já tive que sair fugindo. Fugindo não porque eu fiz coisa errada, mas para me proteger. É, tá? Já fiz isso. Já fiz partilha de separação em que eu não em que a cama, o quarto, tudo foi embora. E eu não tinha onde deitar. Eu entrei no meu quarto, a minha mãe tinha limpado para mim o quarto, mas ele tinha um piso muito bonito de madeira, mas ele não tinha nada sobre ele para eu deitar. E é uma sensação muito forte isso. Muito forte a sensação de não ter nenhum colchão para deitar, tá? Eu já vivi isso. E o que a gente faz? A gente pinta, a gente constrói em volta. A vida é sobre construir de novo. A vida é sobre ir além. A vida é sobre a gente entrar em contato com o que tem de potencial dentro de nós para transformar as situações. Nós temos o poder de acalmar o mar. Não é porque é porque nós temos. Nós fomos, né? Em alguma parte lá da Bíblia está escrito, lá no Gênesis, né? Fomos construídos, fomos feitos à imagem e semelhança do Deus
do Criador. Então, a criação está dentro de nós, nós somos capazes de criar. A vida é sobre criar. A vida é sobre construir em volta do lugar onde a gente atira. Aquele menino disse para o avô dele: eu quis que tu viesse. Ele atirou a flecha e se construiu em volta. Então, a vida é sobre todos os dias a gente dizer o que é que nós temos de melhor sonho para nós. Qual é o maior sonho que tu tem, Beta? Qual é o maior sonho que vocês têm, né? Atira o alvo, atira a flecha e onde ela cair, constrói em volta. É isso. E é fazer isso até o dia que a gente morrer. Até o dia que a gente não estiver mais aqui. É fazer esse movimento. É entrar em contato com esse propósito. Então, Que lindo, Cris. Que lindo. Que lindo. obrigada. Ah, Vamos lembrar e, e- disso, né? Fala. nossa, que lindo, muito bom. E nada é por acaso, né? A Cris Maynard está aqui também. Ela diz, né? E lançar a flecha é puro movimento, tudo conectado, né? Perfeito. Ela, hoje também, numa oração que eu fiz de manhã, me veio muito forte isso, assim, acalma o mar. Né, nada, tá tudo conectado, como tu disse, somos consciências, luzinhas, e a gente vai juntos construindo isso. E quando não foi ontem antes de dormir, foi antes de dormir. Ao invés de acender a luz do banheiro, eu acendi a vela, né? E aí aquela vela me chamou e disse, e eu comecei a rezar, acalma o mar, acalma o mar, acalma o mar, porque eu fui e rezei muito pro mar. Porque tem notícias de que essa semana o mar vai subir aqui, E né? Isso me apavorou. E então, tá certo o que tu tá fazendo, Beta. Eu tenho uma outra querida aluna, Rose, que me disse quinta-feira passada, ela disse, ela tem sonhos premonitórios e ela sonhou que nós teríamos ciclones, esses tornados sim, no Rio Grande do Sul, sim, tá? E é, ela recebeu a mesma informação, ela disse, acalma o vento, acalma o vento. E ela começou a fazer isso, e nós tivemos só 2 tornados bem pequenininhos, né? Eu creio nisso, Beta. aham. Que legal que tu recebeu essa informação. Eu Eu sonhei que creio eu nisso. perdi tudo essa noite. Hum, tá. E aí, quando eu fui tomar banho hoje, de manhã, eu vi a Gillette e lembrei do sonho, que eu não lembrava dos detalhes. E no sonho, eu lembro que eu disse assim: puxa, perdi tudo. E nem Gillette eu tenho. Que é uma coisa tão irrisória, Sim. né? Tão desnecessária, né? Tão dentro de uma emergência, sobrevivência, né? Que linda. Sim, Mas o objeto é é a muito. última coisa que tu vai lembrar de botar na mala, caso tu tenha tempo, né? Vou botar uma Exato. gilete. Mas a gente fazendo os kits de sobrevivência aqui em Capão da Canoa, Sim. né? Os kits de higiene, que é justamente o que eu estou fazendo, né? Montando os kits de higiene. Algumas vezes aparecem umas doações de gilete, mas a gente vê isso, falta toalha, né? O que falta? O que é emergencial? Dentro desse material, assim, se a gente lança a flecha, que é viver e sobreviver, o que vem junto, né, ao redor dessa flecha? Que alvo é esse? Como é que a gente pinta ao redor? Como é que a gente cria esse nosso olhar para a vida a partir de agora? A partir de então, né? Com as nossas intenções, tá? E Sim. para isso a gente precisa
de certa forma, aprender a se observar e observar os nossos pensamentos, porque a gente cria, né? O físico Jean-Pierre Garnier Mallet, que é prêmio Nobel em 2016, ele diz que o que atrapalha a vida são os pensamentos que a gente não limpa. Olha só. E isso ele provou cientificamente, tá? Está provado, está comprovado, que a gente a gente recebe alertas 5 segundos antes de algo ruim acontecer, a gente recebe alerta. Eu tenho essa experiência mais de uma vez na minha vida já, né? De receber esses alertas. Mas ele diz que é durante o sono, que nós limpamos os nossos pensamentos, Beta. Então, como é que a gente pinta? Em primeiro lugar, a gente tem que limpar aquilo que nos condiciona, tá? Por isso que eu amo a constelação, porque a constelação nos permite nos limparmos daquilo que está nos condicionando para o negativo, daquilo que nos condiciona para a dor, daquilo que nos condiciona para a perda. Isso é extremamente importante, tá? Porque vocês podem dizer que tá, Cris, tu perdeu 4 vezes a casa, e da onde que vem isso? A minha mãe contava que a mãe dela sentou na calçada, no fio da calçada, e chorou porque tinham perdido a casa. Olha só, tá? Ah, Porque meu avô faliu, tá? Meu avô faliu e eles perderam a casa. Então, é, eu, eu, eu tenho certeza que eu vivi repetição sistêmica. Isso é uma sim, repetição sistêmica. sim, Sim, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos muita gente que é descendente de imigrantes, gente, tá? Nós somos, a maioria da população do Rio Grande do Sul é de imigrantes, porque a grande população nativa de indígenas foi dizimada, tá? Existem muitas pessoas que são descendentes dos índios que viviam no Rio Grande do Sul, tá? Existem. Felizmente, eles carregam a alma grupal dos indígenas da época. São pelo menos, gente, 5 grandes tribos. Se calcula mais de 15 milhões de indígenas foram mortos, tá? Pelos os invasores, pelos colonizadores, os espanhóis e os portugueses, tá? É, e, e, e quem é que veio povoar basicamente depois? Os imigrantes. E o que aconteceu com os imigrantes? Perderam tudo, gente. Perderam a pátria, perderam contato com a família de origem, perderam suas casas, perderam tudo. Então, de algum jeito, a gente vive uma repetição sistêmica, tá? E assim como a minha avó perdas de perdeu terra, tudo, as perdas de casa. tudo. Perda de terra, perda de casa, perda de pátria, perda de famílias, perda de amores, tá? Isso é a história do nosso povo. Então, como a gente precisa fazer o quê? A gente precisa limpar esses registros. Eles estão no nosso coração e eles impregnam o alvo, tá? Então, esse físico diz, o Jean-Pierre Garnier Mallet, ele diz: nós vivemos atrapalhados por parasitas. E esses parasitas, eles são os nossos pensamentos lançados, tá? Sem responsabilidade. A gente pensa coisas ruins, a gente alimenta coisas ruins. Então, eu não sei trabalhar dentro da linha do pensamento positivo, tá? Vocês não, eu não estudei isso assim porque sempre me causou um desconforto, me incomoda. Porque não é simplesmente a gente querer
pensar diferente. É todo um trabalho. E esse trabalho ele nos conecta sempre com registros que estão no nosso DNA. Nós carregamos um DNA ancestral. E esse DNA ancestral, que reflete o quê? A vida que nossos ancestrais viveram, tá? Tá? Essas memórias estão em nós. Elas estão arquivadas em todas as nossas células, daquilo que na vida dos nossos ancestrais eles não conseguiram solucionar, tá? Então, na constelação a gente trabalha isso, né, Beta? A gente Sim. acessa esses registros e a gente limpa e abre para uma nova forma. Então, como é que a gente vai pintar esse alvo? Ele precisa ser pintado com uma nova forma, tá? É, de verdade, né? A vida é abundância. É só vocês olharem para a natureza, é só olharem, né? Eu olho aqui para minha janela que está aberta, é de uma riqueza o que tem na natureza, e a natureza é vida, e ela é abundância. Então, o que as pessoas precisam lembrar é a vida é abundância, a vida é movimento, ela precisa que a gente se mova. Então, como é que as pessoas vão sair desse lugar? Se movendo e conectando de novo com a abundância. E olhem o que está acontecendo. Os países estão nos mandando abundância, gente. Vocês estão entendendo? A abundância existe. Hoje eu ouvi um pequeno fragmento de uma pessoa que está num abrigo dizendo como é que é a vida no abrigo. Nossa, que eu como o tempo inteiro. Eu estou comendo o tempo inteiro. Por quê? Porque eles perderam tudo e eles estão vivendo abundância. É isso. A natureza humana é abundância. A realidade da natureza é abundância. E a gente precisa lembrar disso e ajudar as pessoas a se reconectarem com isso. Elas estão recebendo abundância. Só não vai receber abundância quem não tiver registro de merecimento. Quem não está recebendo é porque ainda está preso na vítima. Então, para tirar da vítima, te lembra que a vida é abundância. Te lembra, olha que nós estamos dando. Claro que nós vamos ter que passar pelo processo de honrar todos os que foram levados, né? Os que morreram, os que não tiveram melhor sorte. A gente vai ter que honrar todos eles, né? Todos os dias, né? Honrar o destino dessas pessoas e honrar as perdas e as dores dos nossos ancestrais, porque é para que esse momento seja, a partir disso, seja construído algo novo, uma nova flecha, um novo alvo, né? A gente sabe, né? Eu estava escutando, acho que foi até a Amanda que me disse que lá quando teve o furacão Katrina na lá no sul dos Estados Unidos, né, eles levaram 10 anos para se reconstruir. Ok, vamos levar 10 anos para nos reconstruirmos, mas nós não vamos parar, nós vamos reconstruir tudo que precisa ser reconstruído, né? Vamos pintar o agora, tudo que tem em volta da nossa flecha, tá? Porque vida é abundância, mas para que essa abundância venha, ela precisa do nosso movimento. Quando é que as pessoas ficam mal? Quando elas paralisam no trauma. E existe uma grande tarefa nossa de terapeutas, de consteladores, de psicólogos, de médicos, de socorristas, que é ajudar as pessoas a saírem do trauma. Que trauma? O trauma de ficarem paralisados no medo, no desespero, na sensação de que não tem saída, né? Então, para todos nós, a gente precisa acreditar que tem uma saída, porque não são só as pessoas que perderam suas casas que estão mal. Gente, eu sou prestadora de serviço, meus clientes desapareceram, tá? E a minha faxineira está no desespero, porque os clientes dela também desapareceram. Nós fazemos parte de uma corrente. Então,
Beta, eu acredito que o sonho que tu teve essa noite é para limpar os pensamentos ruins de catástrofe que estão vindo. E esse sonho, ele serve para limpar isso. E agora precisa ser construído um sonho de reconstrução. E a gente precisa lançar uma flecha de reconstrução. Uma flecha que é movida por pensamentos de poder, eu posso, de merecimento, eu mereço, nós merecemos, e pensamentos de eu dou conta, nós vamos dar conta disso, tá? É isso que eu penso, Beto, né? Então, não sei, Gratidão. querida, eu não creio que tu vai perder tudo. Eu creio que a gente pode e deve e nós vamos reconstruir, né? Exato. E que essa negatividade, então, que a gente se programe para limpar ela enquanto a gente dorme. Para que cada dia que a gente acorda, a gente diga, eu tô viva. A vida, eu ainda tô na vida, eu tô na vida. Eu tô na vida, eu estou viva e eu ainda posso construir, sabe? A gente precisa se conectar com isso. Uhum. E é esse o objetivo dessas lives. Essa conexão com a vida, a gente se revitalizar, se reconectar com esse poder da abundância que é viver. Exatamente. Gratidão, Cris. Gratidão Nossa, também. foi Tu uma me aula, pediu lá foi uma que palestra, foi muito bom. Anotei um monte de coisa aqui. que legal. Né? Tu sabe que eu sou de anotar. Eu também. E Tenho anotei. cadernos e cadernos. Nossa, foi assim. Meu Deus do céu, muito bom. Então, se tu quiser, a gente pode fazer uma visualização Vamos curtinha. para fechar, né? Tu acha que dá tempo? Vou por ti, Cris. Então Tá. vamos. Eu convido vocês a fecharem os olhos. Vamos começar a construir o arco em volta dessa flecha, que é a reconstrução, né? Então vamos soltar o ar pela boca, inspirar pelo nariz, inspiramos pelo nariz e expiramos pela boca. E agora inspiramos e expiramos somente pelo nariz. E nos recolhemos no nosso centro, no nosso coração. Aqui no centro do nosso peito é onde tudo flui, tudo se encontra e obtém a sua plenitude. Então leva o ar até o centro do teu peito. Se quiser, toca a mão, coloca a mão no teu peito. Aqui tudo está no seu perfeito lugar. E aqui nós experimentamos a plenitude. Toda a vida vive num instante. São instantes, e instantes, e instantes. E nesse instante nós vivemos a plenitude daquilo que nós somos.
Deixamos o passado para trás. E nos concentramos no agora, no hoje. Estamos em segurança, temos tudo o que necessitamos. Sentimos a plenitude da grandeza daquilo que somos. Te conecta com a riqueza daquilo que tu és. Com a abundância que há em ti e na vida. Te abre para a abundância da vida. E toma ela dentro de ti. E ela pode tomar a forma que tu quiser. Pode visualizar toda essa abundância na tua vida. E o mar calmo e limpo. Coloca tudo dentro da calma do teu coração, da plenitude do teu coração. E tu percebe que formamos uma corrente de seres unidos pelo coração, por essa plenitude, por esse amor que só deseja o bem. E alguém chega e te pede ajuda. E tu percebe que dentro de ti está toda a riqueza da vida. E nada vai faltar, nem para ti, nem para ninguém. E tu pode dar do teu coração todo o amor que há em ti, porque ele é inesgotável. E tu diz para o mar, e envia para o mar o teu amor, e envia para a terra o teu amor, e para todos os seres vivos, tu também envia teu amor. E aquilo que tu dá, a vida te retribui multiplicado. E tu pode dar amor para essa pessoa e para todos os outros que vierem. É uma longa fila.
mas a fonte que te nutre é inesgotável. É a vida. E a vida é movimento. É dar e receber. Cair e levantar. Inspira sem cessar a fonte inesgotável da vida. E te abre para mais vida, mais amor. Porque o amor e a vida andam de mãos dadas. Muito obrigada. De instante em instante, nós experimentamos tudo em sintonia com a vida. De instante em instante, experimentamos tudo em sintonia com a vida. E nos permitimos desfrutar. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Beta, tu inspira, Beta. Ai, tô emocionada aqui, Cris. Ah, gratidão. Ah, Obrigada, querida. muito, 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 muito bom. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada também. Ah, muito bom. Muito. Obrigada. Seguimos em frente. Como Tô tu junto. disse, a vida é interação e essa interação nos preenche de vida, né? Dá mais uma luzinha no coração. Que bom. Que bom. Que bom poder contribuir. Tá? Obrigada. Muito, muito. Obrigada pelo convite. Eu preciso de convites. Cris, como tu abriu a live, Sim, então ela vai ficar no teu, tá. tá? Eu compartilho contigo. Isso aí, compartilha lá. Eu fiz uma capa também, aí eu te envio, não sei como é que eu posso fazer. Tu sabe colocar a capa? Sim, me envia que eu ponho. Tá. Vou te enviar pelo WhatsApp, tu quer ou pelo Insta? Pelo WhatsApp. Pelo Insta eu não sei mexer. Tá bom, querido, eu vou te mandar agora, então. Valeu. Ah, Lu, Beijo. gratidão. Nossa luz, Gratidão. nossa, muito bom. Obrigada. Que Deus Muito abençoe Deus todas abençoe com muita vida. a Amém. vida. Amém. A gente vai levantar. Bora. Bora, vamos. Obrigada, Beta. Obrigada.